Pós-graduação URI Erechim. Posicione-se, seja quem diz o que está acontecendo. Inscrições abertas. uricer.edu.br/pós. Pós-graduação URI. A evolução começa pelo conhecimento. Olá, telespectadores, obrigado novamente pela sua audiência. Assim como acontece todas as semanas, nós estamos aqui conversando com o nosso programa Expressão Universitária. A universidade recepcionou no último dia 26 de fevereiro seus novos acadêmicos. A iniciativa marcou a abertura do período letivo deste ano. Além de serem apresentados à direção do campus, chefes de departamento, coordenadores de área e coordenadores de cursos, os calouros também tiveram uma palestra com André Bianchi, diretor internacional de negócios da IN Global Imersão Internacional, que já liderou mais de 25 missões de negócios ao Vale do Silício, nos Estados Unidos. O professor André é o nosso convidado do programa de hoje. Obrigado. Bem-vindo, André. Obrigado. A sua fala foi sobre o mindset americano na geração de resultados e ascensão na carreira. Afinal, falar sobre isso para quem está começando a sua formação, qual a razão, qual a importância desse momento? Eu percebo que hoje em dia se fala muito das novidades, da questão da inovação, dos ensinamentos, mas de uma forma às vezes teórica. E nesse caso específico, falar sobre o mindset, como o mindset americano transformou a minha vida em resultados, eu vivenciei isso, começando em 1995, quando eu fiz o colegial, fiz o high school nos Estados Unidos, e mais posteriormente eu acabei abrindo negócios e expandindo para os Estados Unidos. Então eu abordo de uma forma de que eu vivenciei isso daí por meio de erros e acertos e como essas pessoas podem utilizar esses aprendizados na sua vida profissional para uma ascensão na sua carreira também. Bom, nesse momento eu queria explorar um pouquinho, então, afinal de contas, que características o jovem de hoje tem que ter para entrar nessa área? Na verdade, eu acho que não é nem entrar nessa área. Eu acredito muito mais que a questão acadêmica, a questão teórica, estão muito bem servidos. Eu vi aqui na questão da URI, não só em termos da qualidade dos professores, da coordenação e tudo mais, eu vi que a questão do ensino em si, as pessoas já estão ali bem embasadas, mas o que falta muitas vezes, especialmente para o jovem que está cursando uma universidade ou que está saindo para o mercado de trabalho, é compreender as habilidades, como ele pode melhorar, as competências e habilidades. Porque muito se fala em conhecimento técnico, mas hoje em dia muitas empresas no Vale do Silício não exigem mais a questão de uma certificação. Ou seja, não importa se você fez ou não a faculdade. E o que acontece nos Estados Unidos geralmente é replicado para muitos outros países, especialmente o Brasil, que olha a cultura americana como algo similar à nossa. Várias empresas no Brasil já estão adotando, muitas vezes, a questão de não ter necessidade, obviamente, de algumas áreas específicas de ter o certificado. E o que diferencia um profissional que está buscando um trabalho, muitas vezes numa empresa, conseguir essa vaga? A questão das habilidades, competências e mais do que isso. Eu percebo que muitos jovens não olham para a questão de como ele se porta nas redes sociais. Por exemplo, LinkedIn. Eu vejo que muitos jovens universitários, às vezes, não olham com a devida atenção, não olham com a preocupação necessária de criar um conteúdo, de se envelopar melhor, de colocar uma roupa em cima de si, como profissional, que chame a atenção das empresas. Eu percebo que no Brasil tem muito essa cultura dos jovens universitários procurar um emprego, pedir um emprego. Já os americanos, eles se colocam numa situação que eles criam uma imagem sobre ele que chama a atenção das empresas. É um pouco diferente. As organizações é que vão em busca desse talento. Exatamente, exatamente. E o brasileiro não percebe muito bem isso. Pois aqui a gente costuma chamar de redes sociais, às vezes de redes antissociais. Então, nós usamos muito mal isso. E o jovem, principalmente, às vezes ele não sabe explorar isso. Então, que dicas o senhor poderia passar nesse momento para que a gente consiga, ou que o jovem consiga ter essa roupagem, revelar realmente as suas competências? Olha, para começar, a primeira coisa é começar pelo LinkedIn. Porque o LinkedIn é uma rede social para profissionais, esse é um fato. E quais tipos de conteúdo que é interessante você estar postando? Por exemplo, para quem foi a semana passada no evento da URI,
Então, puxa vida, tira algumas fotos, coloca lá, para que as empresas olhem, percebam que ele está se atualizando, que ele está buscando novas informações e quais tipos de informações ele está se inserindo no mercado. Um outro ponto é que se você tem dificuldade em criar conteúdo, então para você que muitas vezes não é da área de comunicação, eu tenho muita dificuldade de conteúdo. Porém, isso não quer dizer que você não pode replicar matérias de grandes periódicos do Brasil relacionados à sua área de atuação. Isso mostra também para as empresas que você é uma pessoa que está atualizada. Então, com pequenas ações, com pequenas atividades, você já vai criando uma audiência em cima da sua área de trabalho. Então, filtre, obviamente, as informações que você considera importantes para aquilo que você quer almejar. Siga empresas e diretores e cargos que você gostaria, ou melhor, que você tem como objetivo. Não importa se você ainda não tem ainda todas as habilidades necessárias ou certificações necessárias para adquirir, para atingir um cargo específico, mas comece a olhar quem são essas pessoas. Afinal, se você quer atingir um patamar diferenciado, você tem que estar em volta de pessoas que já atingiram essa situação. E por fim, uma coisa que o brasileiro não tem a cultura é de pedir mentoria. No Brasil não se fala muito sobre mentoria. Nos Estados Unidos, quando a gente fala em mentoria, ela tem para todas as situações. E o que é um mentor? O mentor é uma pessoa que já teve vivências e experiências nas áreas que você está buscando. Então o que acontece? É uma pessoa que já tem alguns anos, ali, algumas quilometragens rodadas dentro daquilo que você procura. E diante disso, pelo LinkedIn, eu já fiz e faço muito isso, de entrar em contato muitas vezes com essas pessoas para tirar alguma informação, para trazer alguma dúvida, e você vai se espantar do quanto as pessoas estão dispostas e abertas a trazer algum apontamento para você. Ela não vai te ajudar. Muitas vezes o mentor, ele vai te dar o tijolo, a areia, o cimento, o telhado, mas quem tem que construir as coisas são você. Mas quando você tem um atalho, a chance de errar é menor. E aí você começa a adquirir a cultura do networking, que é criar uma rede de relacionamento com o objetivo de expandir, ou melhor, crescer profissionalmente, ou para quem está buscando empreender, muitas vezes poder ali expandir os seus negócios. Então, basicamente, eu começaria por aí. O senhor falou que os Estados Unidos têm esse hábito, mas no Brasil também isso já está sendo desenvolvido. Então, atenção total, porque as oportunidades surgem às vezes em momentos até inesperados pelas pessoas. Exatamente, exatamente. A maçã não vai cair na cabeça naquele momento que você tem a ideia. Muitas vezes você vai criando as oportunidades, você tem que acreditar, igual aquela frase do Steve Jobs, né? Você vai criando pontos na sua vida, acreditando que algum dia você vai conectá-los. Então é importante você considerar que nada é de curto prazo. Você não vai fazer uma ação já pensando que uma semana, um mês, vai atingir o resultado que você quer. Mas à medida que você desenvolve algumas ações pensando no seu crescimento profissional, na sua área de atuação, ou para quem vai empreender, está buscando ali informações para iniciar o seu projeto, se você não começar agora, muito provavelmente você não vai conseguir atingir daqui 1, 2, 3 anos o seu objetivo. O senhor falou de mentor. Esse mentor pode estar aonde? Na sua casa, na sua universidade, aonde? Né? Ele pode estar na sua casa, na universidade. Ou mesmo virtualmente? Exatamente, ou virtualmente, ou no mercado de trabalho, ou em eventos, como vocês promoveram na semana passada. Porque o que acontece é, o mentor, ele nada mais é que uma pessoa que já atingiu uma certa bagagem em relação ao que você está buscando. Então, onde estão essas pessoas? Comece mapeando. Se as pessoas que realmente fazem sentido para o seu negócio, para ser o seu mentor, ele está no evento, e geralmente o mentor, você não paga nada por isso. Então o que acontece é, no meu caso específico, meu primeiro mentor foi em 2008, lá em Miami. O primeiro mentor que eu tive foi em Miami. E ele abordava assuntos relacionados à escalabilidade do meu negócio, como que eu poderia deixar de ser funcionário da própria empresa. Isso aí em 2008, o meu primeiro mentor. E depois disso que eu descobri o que era realmente um mentor, eu passei a ter dezenas. E geralmente o que acontece é, eu vou acionando essas pessoas e algumas respondem, outras não, mas a maioria acaba respondendo e dando esse apontamento. Então não tem um lugar específico, não tem uma cartilha que vai te dizer, olha, vai num lugar tal que você vai conquistar um. Eu começaria muitas vezes por eventos ou pelo LinkedIn. Assim o senhor virou conferencista também, né? Foi uma mentoria? De certa forma, sim. A vida... Mas o senhor desenvolveu habilidades, né? Então, essa característica, às vezes, pode estar inerente. Você pode desenvolver essas habilidades. Não, exatamente. E, às vezes, habilidades que tu nem imagina que
Que tipo passa a ser, né? Exatamente. E é muito curioso, porque eu nunca pensei em ser palestrante, eu não tinha planejado na minha vida ter uma empresa de missões de negócios em outros países. Hoje a gente foram mais de 27 missões nos Estados Unidos e já 2 em Israel. Também não tinha planejado, de certa forma, isso. E o americano tem muito disso, né? Ele não entra numa zona de conforto. Toda vez que ele entra numa situação ali confortável, ele cria situações para se provocar. E a questão de conferencista, de palestrante, a coisa foi surgindo naturalmente. Porque um dos aprendizados que eu tive no Vale do Silício, na Califórnia, é a questão do give back. É você de dar de volta à sociedade. Por exemplo, a Universidade de Stanford, uma das mais renomadas do mundo. Lá você tem dezenas de empresários, como Bill Gates, a empresa HP, que acabam doando prédios, acabam doando ali toda uma infraestrutura para a universidade. Por quê? Bill Gates não terminou a faculdade. Mas como ele consumia muita mão de obra, muito capital humano das universidades, ele entendeu que ele deveria doar, não dinheiro necessariamente, mas para criar uma estrutura para que ele pudesse ali melhorar a mão de obra dentro da universidade. E isso chama-se give back. Então, no meu caso, que não tenho milhões de dólares para poder, muitas vezes, doar para uma universidade, o meu give back é doar horas. Então, a gente tem um projeto social que a gente diz o seguinte, que para cada hora doada para os nossos grupos nos Estados Unidos, ou seja, para quando um empresário, um executivo americano, brasileiro, não importa, nos recebe lá no Vale do Silício, na Califórnia, para cada hora que ele doa para o nosso grupo, nós doamos 2 horas em termos de conteúdo, vivências, experiências, como foi a semana passada aqui no evento da URI. Então, acho que compreender um pouco disso é que você faz essa roda girar. E aí entra também o aspecto social? Total. De ajudar as pessoas? Eu apenas, acredito. porque a gente desenvolve um negócio. A ideia sempre é negócio, né? Não é tudo grátis. Mas a parte social é extremamente importante, porque hoje tem muita gente, muitas instituições precisando. Com certeza, e mais do que precisando, muitas vezes o Brasil, especialmente na parte de educação, ele está bem pautado, ele está bem alicerçado, só que nem sempre ele tem a velocidade de acompanhar o que acontece hoje no mundo da tecnologia ou o que está acontecendo por meio da tecnologia que vem transformando diversos setores. Ele não consegue muitas vezes acompanhar por questões burocráticas, MEC, etc e tal. Então o que acontece? Quando você tem a oportunidade de poder compartilhar essas vivências e experiências em tempo real, para que as pessoas possam simplesmente ali ver o que está acontecendo, ver como essas transformações podem influenciar na carreira de alguém ou na empresa de alguém, então a gente consegue trazer isso aí de uma forma sem filtro, de uma forma bem atualizada. Então, realmente, acho que faz sentido. O senhor falou para um grupo expressivo de universitários, novos universitários, alguns já que ingressaram ainda em 2019, pois esses participaram também de um projeto de integração que eles sempre, o ano anterior, desenvolvem e participam dessa integração com os novos alunos. Qual é o papel da universidade nesse aspecto de incentivar esse desenvolvimento de habilidades? E o que é a habilidade exatamente? Porque eu posso ser bom em alguns aspectos, nem tanto em outros, mas posso desenvolver essa habilidade. O que eu devo fazer? Não, primeiro que na minha humilde opinião, não tem como você desenvolver habilidades e competências se você não tiver ali um alicerce bom em termos de conteúdo teórico. Então é importante deixar muito claro isso. Isso não é só hereditário, né? Exatamente. Na minha opinião, as coisas caminham de forma ali paralela. Então não adianta você querer só desenvolver habilidade e competência e deixar a parte do conteúdo ali que é necessário para você desempenhar uma função. Só deixando claro isso. Na questão das competências, eu percebo que aí você entra, é muito personal. Para cada pessoa tem uma situação distinta. Então, por exemplo, muitas vezes, têm que desenvolver habilidades da questão de liderança. Então, eu vejo que hoje em dia não tem como uma pessoa ter uma ascensão profissional, não importa a empresa, ou como empreendedor, se ela não desenvolver uma boa capacidade, ali uma boa liderança de pessoas. É dessa forma que você não só consegue desenvolver projetos, como chamar a atenção, muitas vezes, das empresas, porque as empresas hoje em dia têm essa dificuldade, desafio de encontrar pessoas que realmente não olhem o que ela está desenvolvendo como algo, tipo funcionário das 8 às 6. São pessoas ali que têm uma visão mais ampla, uma visão mais dinâmica, que compreende mais o que ela pode fazer para solucionar os problemas da empresa e fazer a empresa ter resultado. Então, o principal ponto que eu vejo, se fosse para começar, é a questão da liderança. Essa é a competência principal para quem está começando. Começando também que, já falando nas missões que o senhor lidera já há muitos anos, o aspecto principal é a língua, né? Hoje, quem não domina o inglês está fora, né?
E olha, eu vou te dizer uma coisa. Nem só o inglês, não. O inglês é um ponto básico. Mas olha que curioso, eu vou até dizer aqui um exemplo que a gente teve e foi bem interessante. Primeiro, eu já levei mais de 500 empresários, executivos, colaboradores de escalões distintos para o Vale do Silício. E eu posso dizer que 80%, 90% não fala inglês fluente. Eu estou falando de empresários que faturam aí 50 milhões ano, 200 milhões ano, $500 milhão ano. Não fala inglês fluente. Então, é aquela história. Não é porque eles não falam que eles não foram. Então, o brasileiro ele tem que tirar um pouco essa questão de que, olha, eu tenho algumas objeções, eu tenho alguns desafios a vencer, mas eu tenho que ir. Então, o ponto é, para quem quer crescer, tem que ir. No meu caso, eu morei em 1995 em Seattle, aprendi o inglês ali de jovem, o inglês acadêmico, e quando eu fui fazer negócios em 2009, eu vi que o inglês corporativo eu tinha que me preparar, mas eu fui mesmo assim, simplesmente de peito aberto. E aí entra o ponto do exemplo que eu queria trazer. Quando a gente fez a primeira missão em 2015, eu não tinha um network muito forte lá em São Francisco e no Vale, eu consegui acesso a alguns executivos gringos, né, para receber o grupo, falavam inglês obviamente, e o que aconteceu? Nós contratamos tradutores ali excelentes para fazer a tradução, mas quando você tem um alto executivo global, de empresas globais, falando para o empresário brasileiro, o que acontece? Aquilo vira uma palestra, porque é bonito de ouvir, mas a aplicação disso na nossa realidade no Brasil, ela não funciona. Então o que a gente percebeu foi, a questão da língua, ela pode ser ao mesmo tempo um empecilho para o crescimento, quando você olha pelo ponto de vista que você tem que fazer negócios, negociar em inglês. Mas ao mesmo tempo, o que tem de brasileiro lá fora, com empresas, cargos de chefia, ou seja, não é o inglês que vai fazer diferença. Mas eu digo uma coisa, se você puder se preparar para o inglês, para o mandarim e para o espanhol, faça. Porque realmente hoje essas três línguas dominam ali praticamente 95% dos negócios globais, seja para negócios, seja para ascensão profissional. O mundo está enfrentando alguns problemas agora, especialmente em função do coronavírus, e as pessoas ficam com receio de viajar. Acho até que existe um certo exagero em alguns aspectos, mas prevenção sempre há necessidade. Isso pode prejudicar esse tipo de intercâmbio nesse momento, professor? Olha, o brasileiro ele tem muito aquela questão da mídia, né? Quando a gente resolveu fazer a missão para Israel, a primeira foi em novembro do ano passado. Nós chegamos lá, no segundo ou terceiro dia, abrimos ali, o pessoal do grupo do WhatsApp começou a mandar ali que tinha estourado uma guerra, que é a mais forte em 14 anos ali em Israel. E era estranho porque a gente estava lá, vivenciando o dia a dia, e estava tudo ok. Então, assim, não é que a gente não tem que ter uma atenção no caso do coronavírus ou de qualquer outra situação. A gente tem que ter essa atenção, mas não necessariamente o que a gente vê na mídia condiz aí com esse barulho todo que acontece. Tanto que, agora em março, nós teremos 2 grupos lá no Vale do Silício, na Califórnia. São mais de 40 pessoas, 20 pessoas cada grupo. O pessoal tem a consciência, mas isso não fez com que as atividades não ocorressem. Óbvio que a gente tem toda uma atenção especial para o que está acontecendo com o mundo e para o que está acontecendo na região que a gente vai estar trabalhando. Mas eu posso dizer que a mídia, muitas vezes, ela precisa vender, ela precisa de audiência e ela acaba dando uma pitada a mais de sensacionalismo. É que a gente tem que interpretar isso também de outra maneira. Professor, um aspecto nos chama a atenção. Nós temos alguma espécie de Vale do Silício aqui no Brasil? Ou estamos caminhando para isso? Porque a gente busca isso nos Estados Unidos. Vai chegar um tempo que nós não precisamos viajar tanto para buscar essas experiências, Olha, eu acredito que viajar, para quem tiver a oportunidade e tiver a possibilidade, independente de onde, a gente está falando um pouco mais do Vale do Silício aqui, mas determinadas áreas não é o Vale do Silício, é algum país da Europa, algum país da Ásia, o importante é viajar. Mas o que eu posso dizer, no Brasil tem dezenas de movimentos que estão sendo chamados de novo Vale do Silício. E eu acho isso importantíssimo, porque a Coreia do Sul, hoje ela é desenvolvida, mas ela passou por um ciclo de mudança de comportamento e de incentivo do governo na parte de educação e muitas outras áreas de 30 anos. E o Brasil, ele acha muitas vezes que criar um movimento e ter ali 2, 3 atividades que tiveram sucesso, já como algo ali como final, não é bem assim. Então eu vejo dezenas de movimentos aqui em Florianópolis, eu vejo aqui no próprio estado do Rio Grande do Sul, especialmente na região ali de Porto Alegre, muitos movimentos fortes na parte de tecnologia, Minas Gerais, São Paulo, Porto Digital no Recife é muito forte também. Então eu vejo vários movimentos que realmente ali trazem o desenvolvimento humano. Só que tem um detalhe, você pode copiar um conhecimento, você pode copiar, por exemplo, uma metodologia design thinking, você pode copiar algum tipo de tecnologia,
mas você não copia a cultura. Por isso que eu acredito muito que o Vale do Silício tem 200 anos. O Vale do Silício não tem 30, 40 anos. Então, muitas vezes você pode copiar essa tecnologia, mas você não copia a cultura. E lá no Vale do Silício, por exemplo, a gente percebe que a Uber, Airbnb, que são ali, imagina só você há 20 anos atrás, andar com alguém desconhecido em Porto Alegre, aqui é a cidade um pouco menor. Talvez pessoas conhecem, mas imagina só você abrir a sua casa por meio do Airbnb para um estranho. Isso só é possível quando você tem uma cultura muito aberta. E o Vale do Silício, 60% da população que lá vive não nasceu nos Estados Unidos, vieram de outros países. Então você cria uma cultura muito forte e pujante, aberta a inovações, a novas tendências, coisa que muitas vezes não acontece em regiões mais fechadas. Por isso que grandes investidores, grandes estudiosos, grandes pesquisadores brasileiros ainda não estão retornando para deixar a sua bagagem de conhecimento por aqui. Preferem. O aspecto cultural me parece extremamente importante e fundamental nesse sentido. O Brasil ainda não despertou suficientemente para isso. Sim, mas eu acho que isso é um amadurecimento. É um amadurecimento. Eu acredito muito no Brasil, tanto que as empresas que a gente tem no Brasil, eu tenho 3 empresas, a mais velha há 15 anos, a gente está com um time de 25 pessoas, numa cidade de 45 mil habitantes, que é Santa Cruz do Rio Pardo. Então o que acontece? Eu sou brasileiro, eu acredito no Brasil, hoje nós temos uma unidade, nós fomos aprovados pela Apex Brasil, que é tipo um Sebrae internacional, nós somos comunidade em São Francisco, mas nós não deixamos de ser brasileiros, nós entendemos que é dessa forma, vindo aqui para Erechim, para poder compartilhar, é trazer conhecimento, é trazer conteúdo e compartilhar, porque se não for dessa forma, com a educação, tendo a iniciativa privada, empresários trazendo um pouco de volta e tendo o governo também, não atrapalhando, pelo menos se não puder ajudar, eu acho que é esse tripé que vai virar a chave em 10, 20 anos. Não vai ser nem a iniciativa privada, nem a educação, nem o governo, se tiver cada um separado olhando para situações distintas. Tem algum aspecto que mereceria destacar nesse momento, onde o governo, especialmente, poderia ajudar mais? Como eu disse, eu acho que não é nem ajudar. Democracia, por exemplo? Eu vejo algumas iniciativas, eu percebo que existe uma vontade, e eu não estou falando, esquece bandeira de governo, não me interessa isso, até porque o Brasil ele continua, seja com o governo A, B ou C, a vida continua. Não depende só do governo brasileiro, mas dos estados e dos municípios também. Exatamente. Então, quando não tem liderança forte, regionalmente falando, ou estadualmente falando, não adianta você ter um governo assim ou assado e ter, às vezes, no município ou no estado, um governo que não pense dessa forma. O entendimento que eu tenho é, o governo, nesse momento, se ele não atrapalhar, já está bom. Simples assim. E é interessante porque nos Estados Unidos, especialmente no Vale do Silício, lá primeiro você pode testar novidades, para depois eles olharem para a lei se isso atrapalha ou se tem algum problema ou alguma situação que pode ali requerer alguma mudança de legislação. E no Brasil, ele já nasce muitas vezes emperrado. Alguma novidade que o pessoal de fora esteja copiando do Brasil? Afinal de contas, a gente vai buscar conhecimento fora, e a gente sempre acha importante, mas a gente sabe que tem muita coisa boa aqui no país, na nossa comunidade, que serviria de exemplo lá para fora também. Algum aspecto dessas suas andanças o senhor poderia destacar? Não muito, eu te digo por quê. O brasileiro, muitas vezes ele monta um negócio no Brasil, cresce, só que ele olha para o Brasil. Enquanto que as empresas que nascem no Vale do Silício, elas nascem olhando para o mundo. Elas nascem global. E aí o que acontece? 220 milhões de habitantes no Brasil, perto de 6 ou 7 bilhões no mundo, é um mercado muito pequeno. Então o que acontece? As empresas que nascem lá fora, elas estão muito mais ali preocupadas com os desafios de se tornar a empresa global. E por isso que muitas vezes ela não olha no primeiro momento para o Brasil. Isso não quer dizer que não tenham coisas boas. E tanto tem que tem dezenas de brasileiros lá no Vale do Silício. Você tem o caso da Brex, por exemplo, você tem o caso da Babel Ventures, que são 2 jovens brasileiras, mulheres, que já levantaram um fundo de mais de 30 milhões de dólares para investir em startups. E detalhe, o Tim Cook da Apple é um dos investidores. Então olha só, tem muita coisa acontecendo lá fora, liderada por brasileiros. Então tem sim muita coisa aqui, mas o Brasil ainda ele não soube se vender melhor para que outros países e outros locais pudessem olhar para copiar isso daí. Nós temos aí 2 minutinhos, eu queria uma opinião sua bem particular a respeito de... nos Estados Unidos, e no Vale do Silício principalmente, empresas, organizações investem muito nas universidades. Por que no Brasil ainda não se caminhou tanto nesse aspecto? Eles não acreditam na universidade, acham que
O que poderia mudar nesse sentido? Esse é o meu ponto de vista, tá? De quem está olhando lá fora é aqui. Então vamos pôr um filtro ali de que não é ali é isso ou é aquilo. O que eu percebo é que no Brasil, a questão da educação, ela não era vista exatamente como negócio. Exatamente. Vamos dizer que uma ou outra universidade acabava olhando isso, ou fundação tal. Lá fora, primeiro que não tem universidade pública. Lá, a própria universidade pública você tem que pagar. Então o que acontece? Tudo é business. E é bem interessante que a gente participou de uma atividade com um professor de Berkeley, que é uma das universidades com o maior número de prêmios Nobel do mundo, e é uma universidade pública, porém ela é paga. E lá esse professor contando pra gente que já no primeiro dia do semestre deles tem uma reunião com todos os professores para abordar o tema de como os professores podem ajudar para conseguir mais dinheiro para que eles tragam para a universidade, para que possa ser investido em desenvolvimento, etc. e tal. Ou seja, eles unem o time e não é só o corpo acadêmico ou só uma reitoria, é todo o time da universidade que trabalha em prol da universidade em si. Então só por aí já começa de uma forma bem diferente. Professor, o nosso tempo se esgotou, infelizmente, nós teremos bastante assunto para ser explorado. E esperamos na próxima vez o senhor venha aí, e que não demore muito, para que a gente possa clarear melhor estas informações. Queria fazer um agradecimento especial aí ao senhor pela presença e pela brilhante participação na recepção aos nossos novos universitários da URI Erechim. Grato pela sua atenção mais uma vez, e a você aí de casa, que semanalmente nos prestigia, mais uma vez o nosso muito obrigado e até a semana que vem. Pós-graduação URI Erechim. Posicione-se, seja quem diz o que está acontecendo. Inscrições abertas. uricer.edu.br/pós. Pós-graduação URI. A evolução começa pelo conhecimento. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.